Uma obra daquela magnitude, olha a falta de capricho. Isso não foi a parte que foi colapsada, não. Isso era a parte que ficou íntegra lá. Não teve problema nenhum, era só aquela parte lá da frente. Você pode passar a outra aí. Acho que senão a gente... Aí, tá vendo? É muito... Nem toda correria é pressa, como diz minha esposa, sabe? Embora ela não tenha razão, não. Eu não vou admitir no ar de jeito nenhum que a Carla tem razão. De jeito, não admito mesmo. Ela fala isso, os outros podem concordar, eu não concordo. Né? Mas ela tem razão, nem toda correria é pressa. Né? Isso aí são os escoramentos que sobraram. E uma coisa simples que foge, às vezes, a percepção da academia. Nós ensinamos frequentemente como escorar, mas não como... O descembramento é mais importante. Não. É mais importante. Exatamente. Então, tirar... Porque, na realidade, é o seguinte, para início de conversa, isso não é escora. O termo certo é cimbramento. Né? Escora tem que ter um ângulo. Mas colocar isso tem suas tem as manhas. As suas manhas, né? Você tem a sua técnica para colocar e para tirar mais ainda. Para tirar o dobro. Você não pode colocar, tira de qualquer jeito. E isso começou a ser retirado em linha por um colega que era engenheiro agrimensor. Coitado, ele não sabia. Botaram ele num abacaxi de caroço. Entendeu? Porque você tem que tirar, vai lá, vem cá, tem uma técnica certa para fazer isso. Tem que obedecer, né? Tem que conhecer os esforços e entendendo. Atuantes. Então, o que você faz? Você afrouxa o cimbramento e verifica. Se ele travou, quer dizer que ela cedeu. É natural que ela acomode um pouco. Ela precisa acomodar. Este abatimento, né, esse recalque uniforme tem de existir em qualquer estrutura. É como você colocar uma vela num bolo. Você tem que afundar ela um pouquinho para ela ficar quietinha ali. Mas como é concreto protendido, né? Foi. Aí então, tem a parte de proteção também. O que costuma acontecer é que a própria proteção puxa para cima. Segura. Né? Segura. Ela dá uma acochada nisso, exatamente. Mas esse entendimento... atua no efeito contrário dos momentos. Pois é, tudo tem limite. Né? Tudo tem limite. Então, essa é uma situação que você não pode... E aí, um desses caminhões que está aí... Nossa, os caminhões amassados. Eles estavam com os escoramentos que estavam travando, estavam sendo retirados, puxados pelo caminhão. Amarrava, puxava. Então estava travando, eles não estavam conseguindo retirar os escoramentos. Exatamente. Depois que você tira toda a rosca, ele ainda estava travando. E aí eles colocaram caminhões para puxar. Exatamente. Gente. Chocada. Pois é. Aí você vê que ele perdeu a sustentação, porque na realidade o pilar afundou. Ele estava apoiado em duas estacas, ao invés de estar duas principais ali, porque se você pega 10 estacas, coloca 5 em cima e 5 embaixo, você tem 5 fileiras. Perdão, 5 fileiras. Estaca. 2, 4, 6, 8, 10. Sim. Então você pega de cá e de cá. 2, 4, 6, 8. A do meio, o eixo, é onde está o pilar. Perfeito? Ele estava sobre duas. Agora faça essa mesma divisão em 12. Claro que isso aqui eu estou falando de uma maneira grosseira, né? Grosso modo falando. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Aí o pilar está aqui, entre 4 e não sobre duas. Então a carga principal tem uma maneira de ser absorvida. Sim. E neste caso é o seguinte, tensão é força sobre área. Quanto maior a área, menor a tensão. É por isso que você consegue enfiar um dedo num monte de areia e não a sua mão inteira, ela tem mais dificuldade. Então, neste caso, a área da seção de 4 estacas daria uma estabilidade maior. Então, ele afundou feito manteiga. Você vê que a estrutura... Exatamente, parece uma faca. Uma faca afundando. Gente, ele tinha 7 metros de altura, ele ficou com 1,10 m para fora. Ele afundou 6 metros, grosseiramente falando, 5,90 m. Então, é um troço enorme. Claro que esses dados aqui não são exatamente precisos, também tem... E foi rápido, né? Foi imediato. Não deu sinal. Não deu sinal. Meu Deus. Não foi trincando, fissurando. Não, foi isso. Eminente. Veja que a estrutura inteira, ela desceu e ela simplesmente partiu ali apenas as defensas. Só o guarda-corpo, né, por assim dizer.
O tabuleiro, ele estava praticamente íntegro. Uhum. Ele desceu de uma vez. Ele simplesmente não suportou a situação. Então, essa história de que houve erro de cálculo, não houve. Houve um erro no cálculo na hora de transcrever o desenho. Houve erro... Foi o desenho mesmo. Já teve história de falar assim, houve superfaturamento, comprar o material ruim. Não, nada disso. O concreto era de boa qualidade, o aço era de boa qualidade, mas houve imprecisões executivas. Né? Então, a gente via barras de 16 milímetros onde deveria ter de 25, então correria, pressa. Né? Eu acho que, para resumir essa situação toda, e também até porque a gente está se alongando demais daqui, tá? O papo está excelente, mas eu acho que ninguém tem paciência para ouvir 2 horas de conversa minha, não.